Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, no capítulo 18, Movimentação Bem Coordenada. Enquanto cuidávamos de alguns problemas de obsessão e correlatos, o grupo de especialistas que visitou a caverna havia conseguido mapear as furnas mais profundas e alguns abismos internos que serviam de presídios para os espíritos mais rebeldes. É muito difícil definir quanto gostaríamos de explicar como era a região em que estava a cidade da justiça, tais as condições físicas do lugar em que fora edificada, assim como eram os tormentos daqueles que a habitavam. Existem na Terra favelas de miséria absoluta, nas quais o ser humano chafurda com suínos, bovinos, répteis e formas de seres hediondos e outros animais no mesmo ambiente, e alimentam-se quase que mesmo do que encontram em absoluta decomposição e estado de degradação. Misturam-se dejetos com alimentos e água infectada é servida para todos os fins. As furnas, no entanto, ultrapassam essas paisagens, pois que dificilmente se podia identificar seres humanos com outros animais ali em promiscuidade. Havia alguns séculos que entidades primitivas que guerreavam no planeta, submetendo nações, arrasando povos e destruindo vidas, quase tudo, reduzindo a pó e a destroços. Resolveram criar aquela cidade sinistra para servir de antro punitivo aos considerados inimigos ou credores das suas tormentosas posturas infernais, em nome da ignorância reinante. Naquela hora do encerramento da utilíssima reunião mediúnica, fomos convidados a participar de um debate fraterno sobre a transferência da Cidade da Justiça para outra dimensão. Já estávamos informados da localização do astro, onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. A constituição física do lugar era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos de organização e habitabilidade. Ai, gente, tô ruim, hein? Habitabilidade. Tô ruim, hoje eu tô ruim. O aspecto da matéria em ebulição, de muito elevada temperatura, qual ainda ocorre hoje em nosso orbe terrestre, na barisfera, era local apropriado na parte superior da crosta para a fixação dos alicerces transplantados. A atmosfera na região, se assim podemos denominar, era carregada de elementos químicos venenosos, que acumulavam partículas quentíssimas dentro, misturando-se à massa ígnea que os vulcões vomitam ininterruptamente, flutuando sobre a área muito escura. As montanhas, sacudidas por convulsões contínuas, mantinham um aspecto fantasmagórico e apavorante. Não havia como perceber se existia na sua periferia ou entranhas a vida sob qualquer aspecto. Ventos fortes sopravam em desordem e tudo em volta conduzia a uma visão infernal. Alguns dos engenheiros que estiveram conosco na cidade apresentavam os planos em aparelhos eletrônicos. As imagens, os traçados, os contornos sem negro e os registros, como eram vivos e apresentavam-se em terceira dimensão, facultavam ver-se em profundidade o interior na realidade do conjunto. Com razão, no passado, os médiuns e sensitivos, em geral, os santos e os mártires, assim como os místicos, eram conduzidos ao mundo espiritual através do desdobramento pelo sono e tomavam conhecimento da realidade que defrontavam, retornando com as ideias que se infiltraram na ignorância do povo a respeito do purgatório, hoje eliminado da Igreja de Roma. Eita, a princesa tá doida hoje, gente. É a cachorrinha lá da minha vizinha. A respeito do purgatório, hoje eliminado da Igreja de Roma, e principalmente do inferno. No sentido oposto, um e outro, igualmente em desdobramento, também visitavam as regiões felizes, a que denominavam céus, e os classificaram conforme o cabalismo, em 7 faixas até a sublimação, o mais alto degrau da glória e da espiritualidade. O estudo e a lógica da doutrina espírita demonstraram que são educandários para os alunos terrestres após a morte do corpo. Prolongamento da vida física são frutos do pensamento coletivo dos desencarnados que geraram pela ação da mente atormentada e culpada
tais redutos também transitórios de purificação. A área ocupada pela planta era expressiva e por isso mesmo a transplantação para outra localização exigia muita habilidade e cuidados cálculos matemáticos. Um deles, dos engenheiros, vivamente preocupado após considerações profundas e oportunas, esclareceu: iremos transferir para o novo lugar áreas muito grandes, usando aparelhos tipo gruas, guindastes e outros que são especialmente desenhados para esse fim, com trabalhadores todos treinados para alteração paisagística. Tive a impressão de que lhes era familiar o empreendimento de engenharia, pois que a condensação de dioplasma dava-se passando do habitual estado de fluidez para as formas visíveis e palpáveis. Referiu-se à transferência no passado próximo dos monumentos egípcios que foram transferidos para outro lugar, a fim de sobreviverem ao lago de Assur, no Egito. Agora ficou o Mike junto, agora acabou o vídeo, hein, gente? Tudo foi feito com engenho e perfeição, graças aos investimentos internacionais e aos admiráveis engenheiros dedicados ao grandioso empreendimento. Outros grupos no Brasil e em outros países também se preparavam para a reunião sobre a transferência das respectivas localizações, obedecendo aos operários especializados que davam prosseguimento às exigências da lei do progresso. Definida a data da operação muito delicada, grupos técnicos fariam os seccionamentos dos imensos trechos e começariam a sua remoção, conduzindo os seus habitantes, que se não dariam conta de que estavam ocorrendo tal estado de transtorno mental e emocional de que eram vítimas. Suportes espirituais foram colocados antes do seccionamento das grandes placas a fim de que a parte seccionada pudesse permanecer sem abalos violentos que poderiam arrebentá-las, enquanto um grupo de especialistas em meditação unir-se-ia em um lugar próximo e se entregar-se-ia à concentração profunda a fim de facilitar o esforço conjugado da locomoção nas partes que eram possíveis de movimentar no momento. Bom, eu não sei se a cachorrada não me deixou pensar direito aqui durante a leitura e eu não quis parar o vídeo, porque senão eu vou ficar atrasada de novo. Tem os outros 2 canais também para fazer, mas enfim. O pouco que eu consegui entender aqui é que é chegado ao momento, né, de tirar aquela cidade da justiça daquele local e caminhar ela para outro. Então eles encontraram um outro planeta, uma outra, a mesma vibração, né, de energia que esses espíritos tinham na cidade da justiça, e eles conseguiram, através do mecanismo, através das máquinas que eles possuem, né, que é, lógico, de fluidos, não é a mesma máquina que nós temos aqui, não é trabalhado da mesma forma como nós temos aqui na Terra, mas a engenharia, a inteligência que está por trás dessa mudança é muito semelhante aqui da Terra, que ele foi falando isso durante a descrição dos acontecimentos. Então a gente percebe o quê? Que muito do que tem aqui na Terra, né, são sinais de energia, são ligações que nós temos com o plano espiritual, que nós vamos copiando deles aqui, e eles também, à medida que a gente se desenvolve aqui, eles também copiam algo de nós para o plano espiritual, né? Então existe uma troca de conhecimento, né, de tecnologia, de avanços aí em razão do conhecimento, que não só a gente copia de lá para cá, como também existe uma cópia daquilo que nós desenvolvemos aqui para o outro lado, de acordo com a necessidade de cada lado, seja o plano espiritual ou o plano material ou de outros planetas. Então, tudo vai dessa sintonia, tanto dessa parte da inteligência e conhecimento, como ele cita aqui também a parte do quê? Na Igreja Católica não existe lá o céu, o purgatório, o inferno. Nada mais é do que o que existe para nós espíritas como um plano espiritual. Planetas que são de vários tipos de grau de evolução, né? Todos nós, eu estava vendo um vídeo essa semana
foi perguntado pro palestrante, né? Criança, ela passa pelo umbral? Aí o palestrante respondeu, todos nós passamos pelo umbral, ele é um estágio, né? Não é que a gente vai ficar lá. Ah, quer dizer, eu posso ser boa do jeito que for, eu vou passar pelo umbral do mesmo jeito, eu vou sofrer de qualquer forma? Todos nós passamos, porque ele é paralelo à Terra. É um estágio, é uma passagem, né? Alguns passam e vão embora, outros passam e ficam, né? Dependendo de como está o seu estado mental, espiritual, o seu desenvolvimento. Se você é uma pessoa boa, não tem necessidade de você ficar no umbral ali, queimando, né? Como dizem os católicos, no inferno. Não, né? Mas é aquele purgatório que todo mundo vai ter que passar, né? Por conta da nossa consciência. Alguns, salvas exceções aí, né? Eles conseguem ter aquele apoio, aquele socorro do plano espiritual, de modo que ele só vai passar, né? Vai ser aquele trajeto rápido no local. Mas de tanto o homem receber da espiritualidade, né, as notícias do outro lado, é que ele acaba reproduzindo aqui, né? Eu falei num vídeo há algum tempo atrás, né? Quem gosta de filme de terror, por exemplo, péssimo gosto, gente, desculpa. Ah, mas gosto não se discute. Não vou discutir o gosto de vocês, mas que é um péssimo gosto para quem quer avançar espiritualmente, é. Uma que desenvolve na gente o medo. Você assiste um filme de terror, você fica tomando susto o tempo todo. Você acha que a tua energia fica como? Boa? É a mesma coisa de falar assim, não, eu vou num bar de música ao vivo, beber uma cerveja com os amigos. Você bebendo a cerveja, você talvez não mentalize nada de ruim. Mas o ambiente ali, cada qual tá com uma mentalidade em quê? Em Jesus? Pensa, num bar de música ao vivo, som alto. O álcool rolando para cima e para baixo, droga, às vezes, cigarro, vícios, promiscuidade, porque geralmente tem a mulherada que fica lá dando em cima dos homens, os homens dando em cima da mulherada, traição. Acontece de tudo nesses bares. E aí você acha que você vai estar lá o quê? Curtindo Deus nesse lugar? É óbvio que não. Então é um lugar que nós, pelo menos, nada foi proibido ao espírita, nada. Mas nem tudo convém. Então, para nós, um ambiente, se eu entro num ambiente onde tem álcool, onde tem flerte, né? Que a gente vê homem flertando mulher, mulher flertando homem, roupas muito sensuais, né? Os homens que arrancam camisa, principalmente na praia acontece isso, fica aquela coisa da sensualidade, aquela energia do sexo muito forte. Se eu passar em um lugar desse, é como se minha pressão baixasse. E não é a pressão, é energia. Eu já percebi isso, então em bares eu não entro em locais que nem churrasco, com os amigos. Se nesse churrasco rolar, né, flerte, esse aqui é fulano que vai conhecer a ciclana, tal, né, se tiver esses tipos de, não são amigos de verdade, né, são amigos que vão ser apresentados ali. Se for aquele churrasco acompanhado, regado com bebida alcoólica, eu não posso participar porque eu passo mal, de verdade. Não é que eu sou grande coisa não, mas é que o lado espiritual já está buscando coisas melhores, mais calmas. Quer ver a Patrícia ficar 100% zen? É entrar no meio do mato, ver flores, ver árvores, ver verde campo, animais do campo, solto, né? Adoro isso. Ontem eu fui com um amigo para o sítio dele e eu me senti assim, totalmente zen, né? No meio só de mato, bica d'água e ver animalzinho solto no pasto. Aquilo me traz uma tranquilidade, uma energia boa, como se eu estivesse comungando com Deus naquele momento. Então, essas energias acabam te trazendo, focando para algo melhor. Agora, o contrário também ocorre. Se você for para um lugar onde a energia ela é pesada, ela é densa, você vai captar isso e você vai reproduzir. Falei aqui uma outra vez, né? A questão dos filmes de terror, da onde que eles saem? Do pensamento de uma pessoa que está vinculada à energia ruim. Não vem com essa que não tem como uma pessoa centrada no bem, ela tá ali com energias boas, ela começar a pensar naquelas caras de monstro, né? De diabo, de vampiro, sei lá, essas figuras horrendas aí.
Se ela está vinculada com Deus, ela não consegue nem imaginar um negócio desse. Eu não consigo imaginar umas figuras dessas, porque eu tenho procurado, não que eu seja santa, que eu não sou, mas eu tenho procurado me ligar com as coisas boas. Então, o pensamento não consegue chegar nas coisas ruins. E as coisas ruins não conseguem chegar na gente. É engraçado isso, né? Agora, quando a gente tá nervoso, quando a gente tá preocupado, a nossa energia a nossa energia começa a cair, aí começam a passar coisas assim monstruosas na cabeça, né? Se você tá preocupado com uma pessoa, porque aquela pessoa tá passando por um momento difícil, você quer ajudar e não consegue, aí você já fica imaginando disso que a pessoa tá fazendo, você já imagina isso. Porque a nossa mente é fértil, ela vai embora. E ainda vem os amigos espirituais aí, que não são tão amigos assim, que colaboram pra gente ficar mais doidinho, né? Então, filme de terror, música de baixo calão, com palavras que denigrem a mulher, que falam de traição. Antigamente eu até gostava de ouvir um sertanejo e tal. Hoje eu tenho evitado, porque é só traição. Pega um, pega o outro, trai com esse, é chifrudo daqui, chifrudo dali. Gente, aonde que nós vamos chegar com essas músicas? Lugar nenhum. Talvez o ritmo, né? Outro dia uma aluna me chamou a atenção, falou, professora, tem uma música que a senhora está ouvindo, que ela é meio para baixo, né? Eu falei, olha, é uma música internacional, então eu não entendo de inglês. Eu prefiro entender o som. O som dela me tranquiliza. É uma música bem calminha. Então, quando eu pego a estrada, que eu vou ver no verde, eu gosto de escutar essa música, eu viajo longe. Mas é o ritmo. A letra dela não me interessa. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, mas quando é assim, parece que a energia é neutra, porque eu estou pelo som e não pela letra. Mas é terrível quando você ouve algo que a letra é pesada, que a letra é degradante, que a letra tira a apreciação da mulher, tira o respeito com a mulher ou para com o homem, seria no caso lá do chifrudo lá, que, nas músicas sertanejas, né? Música de funk, então eu nem falo, porque eu nunca considerei funk música, para começo de história. E não adianta, sou eu, a Patrícia, a professora Patrícia, que pegava no pé dos alunos, que pegava no pé do filho. Meu filho, graças a Deus, nunca gostou dessas porcaria, não. Mas os alunos, em relação às famílias, né, de onde vem e tal, às vezes gostavam. E eu tinha que cortar essas músicas porque são horríveis. É o fim da picada você ouvir umas músicas e falar gacha, baixa, vou pegar, vou fazer, vou acontecer. Pô, peraí, né? Então, assim, a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente escuta, a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente assiste. Teve um doido, eu vou falar doido porque é um desequilibrado, né? Na época do filme Cobra. Quem é velhinho que nem eu vai lembrar desse filme, era do Sylvester Stallone. Chamava o Cobra, ou só Cobra, uma coisa assim. E no filme ele era um matador, né? Pegava a arma e saía, matou lá, sei lá quantas pessoas naquele filme. Eu sempre gostei de filme de ação. Hoje eu tô mais banana pra esses filmes, porque quando começa a aparecer sangue, começa a aparecer morte, assim, eu já abaixo a cabeça. Eu acho que eu tô ficando mole. Mas eu gostava de assistir esses filmes, assim, de ação, né? Mas é aquilo que eu falo, dava aquela adrenalina. Como a gente vai estudando, a gente vai percebendo que tem coisa que a gente não tem que sentir, que a gente não tem que forçar a sentir, que o ideal é a gente ter paz, a gente ter tranquilidade. Então eu até evito, né? Hoje eu tô mais para ficção científica, um tartaruga ninja, eu tô mais pra... tô ficando banana mesmo. Mas tá bom, tô ficando feliz também. E na época, quando eu fui assistir o Cobra, logo em seguida, ele entrou em cartaz, eu acho que no Ceará, Fortaleza, uma região do Nordeste lá, não lembro bem. Isso foi na década de 80, gente, me perdoa aí, né? Eu tô velhinha. E saiu no jornal que um desequilibrado foi pro cinema, assistiu aquele filme, e o que ele fez? Saiu na rua matando todo mundo, né? Ou seja, ele já estava desequilibrado na parte emocional, com certeza na parte espiritual, e ainda achou quem ajudasse ele a falar, vamos lá, vamos dar uma de cobra no meio da rua, né? Saiu acertando todo mundo. Teve um caso também de um menino que repercutiu muito aqui, acho que foi em São Paulo, Rio de Janeiro, não lembro bem, já tem alguns anos também, um universitário, que ele gostava de jogar videogame violento, né, de matar. Aí diz que ele entrou dentro do cinema também, atirando em meio mundo. Então a gente sabe que essa influência do plano espiritual para nós é uma questão muito séria.
Dependendo da porta que você abre, os espíritos se aproveitam. Então, aqui eles estão tentando mudar essa cidade da justiça para um outro local, porém, tudo o que acontece aqui, né, nessa cidade, as pessoas, os espíritos que frequentam, que vão para essa cidade da justiça, eles estão ligados pelo seu sentimento, pelo seu espírito, pelo seu pensamento, né? Como a gente já falou num outro momento, o nosso espírito ele está alojado principalmente aonde? Cérebro e coração. Então, onde está o seu pensamento, onde está o seu coração, o seu espírito está. Aonde você gostaria de estar quando você desencarnar? Que lugar que você quer ir? Eu, de verdade, eu quero ver meus cachorros, eu quero ver as pessoas que eu amo, né? Eu peço a Deus que, não que eu seja uma pessoa perfeita, mas que eu seja uma pessoa melhor, que eu consiga evoluir um pouco mais, para não ter que passar pelos sofrimentos de uma cidade da justiça, por exemplo. Se bem que nessa cidade da justiça a gente viu que é só os bambambam, né? Pelo que a gente estudou aqui, os governantes, os líderes religiosos, as pessoas que tinham todas as condições de fazer o seu melhor por grande massa popular e fizeram o contrário. Utilizaram a sua profissão, o seu cargo, né? A sua posição para abusar de pessoas. É por isso que essas pessoas que foram abusadas por eles criaram essa cidade da justiça. Ou seja, a revanche, né? A vingança, os espíritos vingativos fizeram isso. E às vezes não são espíritos ruins, mas sofreram tanto que eles acham que a justiça seria feita como? Olho por olho, dente por dente. E nós não estamos mais nisso. Nós já passamos dessa fase. Nós não temos que fazer olho por olho, dente por dente. O que nós temos que fazer é amar o outro como nós gostaríamos de ser amado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Então, se te judiou, se te perturbou, se te desequilibrou, se te fez mal, perdoa, releva. Essa pessoa vai ter que pagar pelo que ela fez. Não é você que vai fazer essa cobrança. Não é você que vai tirar dela o que ela tirou de você. A vida se encarrega de mostrar para ela o quanto ela errou e o quanto ela tem que se corrigir. E você, se entrar no mesmo patamar que essa pessoa, nesse espírito, você é igual ou até pior do que ele. Eu sempre falei isso, né, com amigos policiais. Eu falava assim, eu admiro quando tem um confronto e a polícia tem que atirar ou tem que matar, né? É o serviço dele. Ali ele está para proteger. Mas eu jamais vou aceitar que um policial, porque usa uma arma, ele tem a raiva de nóia, ele tem a raiva de bandido, e ele saia matando assim, aleatoriamente. Isso eu não vou admitir nunca. Se algum amigo policial meu falar um dia, olha, Patrícia, eu matei aleatoriamente, eu vou falar, você vai deixar de ser meu amigo, porque eu não admiro isso em você. Né? A gente vai se cumprimentar, a gente vai continuar falando bom dia, boa tarde, mas eu não ando com uma pessoa que é justiceira, que aí seria um justiceiro, né? Um cara vingativo. E isso nos filmes, a gente fica torcendo para o mocinho, que é o justiceiro, matar meio mundo que seja bandido. Olha como os filmes fazem a gente pensar, fazem a gente sentir. Né? Ontem eu estava assistindo um filme com um amigo meu aqui, e teve hora que eu falava assim, vai, tem que pegar esse cara, meu Deus, esse cara já fez muita maldade. Aí depois eu ficava, Senhor, me perdoa, tô falando bobagem, meu pensamento tá indo pro lado negativo, né? Só não falei nada pro meu amigo para ele não falar, nossa, é beata, né? É chucra, é quadradona. Não comentei nada com ele na hora, mas dentro de mim eu falei, não, olha o que eu tô falando, Patrícia, se vigia, né? Porque o filme acaba levando você a ter as sensações que estão acontecendo na cena em você. E às vezes o seu eu, ainda muito primitivo, muito imperfeito, acaba indo de encontro com o que o filme está passando. Né? Aí você embarca num barco furado. Ali, se estiver passando um irmãozinho na hora, ele fala, opa, a Patrícia ali, ó, que tenta se equilibrar o tempo todo, desejando mal. Ah, legal, a energia dela tá ótima para mim agora. Aí vem e senta na sala para assistir filme junto, já pensou? Não quero isso não. Na hora ali eu já me vigiei, falei, opa, falei besteira, senti besteira, não quero isso para mim. Não é brincadeira, gente. O orar e vigiar não é brincadeira. O tempo todo a gente é testado. O tempo todo, até num simples filme.
né? Então, que dirá numa música, que dirá numas conversas entre amigos, né? Nesses churrascos entre amigos. Agora vai vir uma época aí que é a pior de todas. Pior, pior, pior. A pior época que nós temos, a época do carnaval. Daqui a pouco começa toda aquela história de droga, bebida, mulher pelada, as baboseiras que passam na avenida, que leva a gente a ficar batendo palminha, os trouxas de plantão pagam um preço absurdo numa máscara, num pop, ou então vai pelado no meio da avenida e tem que pagar um preço horrendo para poder participar de um troço desse aí que realmente ali é a visão, segundo os católicos, né, é a visão do inferno, porque tem tudo o que não presta e muito mais. E vai chegar essa época aí, e é a época que a espiritualidade trabalha em dobro, e a gente aqui tem que vibrar muito para não se deixar contaminar, porque os espíritos inferiores, eles se aproveitam muito dessa época aí. Mas bora lá. A gente tá aqui é para isso, né? Vai ter dias bons, dias ruins, vai ter momentos que a gente vai ter que trabalhar muito, em razão, né, dessa evolução que tanto a gente espera. Tá bom? Fiquem com Deus aí, até amanhã.